Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas, uma boa manhã. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Hoje é quarta-feira, está na metade da semana, que tenham tendo uma semana abençoada na presença do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, apertem aí no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Pai, do nosso Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Romanos. Aleluia, foi o que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia, pela manhã. Romanos 10, a partir do verso 1, que nos fala: o judeu rejeita a justiça de Deus. Aleluia. E continua falando aqui a mim e a você, dizendo, Paulo falando, relatando sobre a palavra de Deus. Irmão, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus, pois Israel, para a sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitará à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Aqui no verso 5 diz assim: ora, Moisés descreveu a justiça que pela lei, dizendo, o homem que faz estas coisas viverá por ela. Aqui Paulo está falando, minhas amadas irmãs, da justiça de Deus e da justiça que Moisés escreveu. E a justiça de Deus, minhas amadas irmãs, quando Deus deu seu Filho para vir para a cruz, vir para o mundo para pregar a palavra, pregar conversão, libertação, cura, aleluia. E quando ele morreu na cruz, aleluia, ele cumpriu a justiça, ele cumpriu a lei. Só quem cumpriu a lei foi ele. Ninguém cumpriu, não tem como cumprir, mas ele cumpriu porque ele é santo, ele é Deus, aleluia. Ele é o poder, ele é a honra e ele é a glória. Mas Paulo relata aqui que Moisés descreveu justiça que pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Então, na época de Moisés, que está lá no Velho Testamento, lá atrás, fala que Moisés está dizendo, da maneira que o homem fizer, viverá ou morrerá. Era o olho por olho e dente por dente. Aleluia. Era a lei, era um jugo, aleluia, que ali se tinha nas costas de cada pessoa. Era uma lei dada pelo rei, por Moisés, lá no Velho Testamento. Mas a palavra de Deus diz aqui no livro de Romanos, que quando Jesus, aleluia, e Deus deu seu Filho para vir para a terra, ele veio cumprir a lei. E quando ele morreu na cruz, que ressuscitou, a lei foi desfeita. Então veio o que? Vem a justiça de Deus. Só que tem o poder de julgar um ser humano, uma vida, é Deus. Não é o ser humano que pode julgar outra vida. Porque se um ser humano é pecador, como é que vai julgar o outro pecador? Mas Jesus, ele é santo. Ele é digno. Aleluia. Então ele tem o poder de nos julgar, de nos libertar, de perdoar os pecados. Somente Jesus tem esse poder. Na face da terra, ser humano nenhum tem o poder de julgar ninguém, de perdoar ninguém, porque é um pecador. É um pecador. Mas Jesus não, Jesus ele é um santo. Ele nunca pecou, nunca houve palavra de engano na boca de Jesus. Somente Jesus é poderoso na minha e na tua vida. E aqui, mas a justiça que é pela fé, disse o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé, disse assim, não digai ao teu coração que subirá ao céu, ou a trazer do alto Cristo. Aqui tem no 7. O que dizer? Descerá do abismo.
e tornar a trazer entre os mortos a Cristo. Mas quem disser, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aleluia. Aí continua, o Senhor Jesus em teu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos e será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então aqui está falando aqui para mim e para você da justiça, da salvação. Que com a boca se confessa que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor que vive para sempre. Então, com a boca eu confesso. E no meu coração está o quê? A palavra de Deus. Aleluia. Aquele que ressuscitou dos mortos. Que só Ele tem o poder sobre a minha vida e sobre a tua, e sobre a minha casa e a tua casa. Então, como diz aqui no livro de Romanos, o Senhor Jesus em teu coração, se crê que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, todo aquele que crê que Jesus ressuscitou dos mortos, que Ele é o Salvador da minha e da tua vida, da tua alma, da tua casa, da tua família, será salvo. Aquele que invoca o nome de Jesus, o nome de Deus, que é o próprio Deus, será salvo. Como diz aqui na própria palavra do Senhor, será salvo. Aleluia. Por isso que assim, a salvação vem da onde? Vem pela fé, pelo crer. Se eu creio que Jesus morreu na cruz, se eu creio que Jesus ressuscitou, aleluia, levou minhas dores, minhas enfermidades, todos os meus pecados, Ele cravou na cruz do Calvário, como diz a própria palavra de Jesus. E eu confesso diante de Deus e diante dos homens que Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor que vive para sempre. Então, como diz, é salvo. Eu tenho que continuar a minha vida ali com Ele todos os dias. Não é só naquela hora que eu recebo Ele como meu Senhor e Salvador e depois continuo fazendo aquilo que eu acho que eu devo fazer. Não, eu tenho que continuar na perseverança, eu tenho que continuar numa vida diante da presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a lei já saiu, já foi quebrada a lei. A lei foi quebrada. Aleluia. No tempo de Moisés tinha uma lei. Olho por olho, dente por dente. Mas no tempo de Jesus, não. Jesus é o quê? Ele trouxe o quê? A graça. Ele trouxe o quê? Aleluia. A aliança foi feita. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, é feita uma aliança no mundo espiritual. Você recebe uma aliança, você é carimbada, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Você é carimbada, você é selada, selado diante de Deus e diante dos homens. Por quê? Porque você tem um dono. E quem é o meu dono? O meu dono é Jesus. Eu sou de Jesus. Ele é meu Pai. Só quem tem domínio sobre a minha vida é o meu Deus. Por quê? Porque eu sou dele. Eu fico aqui na terra até a hora que ele quiser, até o dia que ele quiser. Quando ele não quiser mais, ele me leva. Por quê? Porque a minha vida é dele. A minha vida é do Senhor. Então, eu e você, temos que procurar, minhas amadas irmãs, a viver uma vida constantemente com Jesus. Por mais que às vezes nós se aborrecemos, se chateamos, porque somos seres humanos, ainda estamos aqui nessa terra, somos pecadores. Mas eu e você tem que lutar ali todos os dias com a perseverança na oração. Muitas vezes falamos que não devemos, pensamos que não devemos, mas temos o que se arrepender dos nossos pecados e pedir perdão a Deus. Por quê? Porque ninguém vive aqui nessa terra 100%. Só quem cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Nós somos de Deus. Procuramos viver uma vida correta diante do Senhor, mas mesmo assim pecamos, porque somos seres humanos. Muitas vezes falamos coisa que não devemos falar, pensamos coisa que não devemos pensar, falamos de alguém que não devemos falar. Nós temos que se afastar, não falar, procurar a não falar. Por quê? Para que eu e você vivamos uma vida diante do Senhor, uma vida para agradar a Deus. E aqui, na palavra do Senhor, na palavra de Deus, no livro de Romanos, na partir do verso 10, louvado seja Deus, né? O judeu rejeitou
rejeitar a justiça de Deus. Então, as pessoas muitas vezes não querem Jesus para não viver uma vida diante do Senhor. Querem viver uma vida diante da sua vontade, do seu querer. Vive. Desde quando eu nasci, eu tenho Jesus. Tem não. Nós temos Jesus quando nós começa a entender a palavra, começa a saber quem é Deus, começa a ver as coisas do mundo e toma uma decisão, uma posição de viver uma vida verdadeiramente com o Senhor Jesus. Esquece as coisas do mundo e vem viver uma vida, deixa as trevas e vem para a luz. Aí começamos a viver uma vida corretamente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra fique no seu coração e bote ela em prática, ore, aleluia, bote a palavra de Deus em prática. Abençoe sua família, abençoe sua casa, para que a sua família venha ser abençoada em Cristo Jesus. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vai ter um restante de semana abençoada na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.